A seguir, vamos falar sobre sistemas de plantio, estratégias de originação de muda, épocas de plantio e colheita de muda mecanizada. Os principais sistemas de plantio de cana que nós temos são basicamente o plantio manual, o plantio mecanizado e o plantio de muda MPB. Sendo que no plantio manual, nós temos um baixo rendimento operacional, demanda muita mão de obra, alto custo de plantio e maior risco de acidentes para os colaboradores. E isso praticamente ficou no passado. Já no plantio mecanizado, nós temos um bom rendimento operacional, uma menor demanda de mão de obra, se consegue realizar plantio de grandes áreas com um custo médio de plantio razoável, aceitável e com maiores níveis de segurança para os colaboradores. O plantio de MPB já é uma operação com baixo rendimento operacional, recomendado para plantio de pequenas áreas, possui um alto custo de plantio, porém ele tem uma maior qualidade e sanidade. Ele é muito recomendado para a multiplicação de novas variedades e quando o foco é plantar alguma área para futura utilização de muda para plantio. Plantio de cana manual. Basicamente é um modelo onde se tem o corte manual de muda, a seguir o carregamento da muda para abastecer alguns caminhões com carregadora de cana, o transporte da muda da fazenda onde está sendo colhida até o plantio, enquanto na fazenda de plantio está ocorrendo a sulcação e adubação, para depois esse caminhão, com a muda, junto com os demais trabalhadores, ser realizada a distribuição manual da cana dentro do sulco e onde os trabalhadores vão picando essa cana inteira em tamanhos menores para futura brotação. E após os trabalhadores terem terminado de picar a muda, entra um trator com um cobridor inseticida, realizando a cobertura da muda no plantio. Este modelo ficou no passado, né? Então, estamos citando porque, eventualmente, em uma situação futura, pode acontecer de ocorrer algum plantio manual em pequenas áreas, mas não é o padrão. Plantio de cana mecanizado com plantador. Esse é o modelo que utilizamos aqui na Cova, sendo a colheita de muda realizada por uma colhedora que abastece um trator com transbordo e esse trator transbordo abastece caminhões rodomuda, que são os responsáveis por fazer o transporte da muda da fazenda de colheita até a fazenda onde ela vai ser plantada. Na fazenda onde ocorre o plantio, geralmente temos caminhões transbordos que vão receber essa muda do caminhão rodomuda, pois o caminhão transbordo fica responsável pelo abastecimento da plantadora dentro da fazenda, onde preferencialmente o caminhão de transbordo que vai se deslocar até a plantadora para que essa fique disponível para executar o plantio com a máxima eficiência possível na fazenda. Plantio de cana BVM, que é baixo volume de muda, e MPB, de muda pré-brotada. O primeiro modelo, que é o BVM, baixo volume de muda, se trata onde primeiro você faz a colheita da muda, ou mecanizado manual, e coloca esses rebolos de muda em caixas. E essas caixas vão para a plantadora semi-mecanizada, onde você tem trabalhadores ali que vão pegando esses pedaços de rebolos e vão alocando em cartuchos giratórios que vão realizando a distribuição e alocação desses rebolos de muda dentro de um sulco de plantio e já realizando a adubação, a aplicação de inseticida e a cobertura. A vantagem desse modelo é que, em relação ao plantio mecanizado, que consome de 12 a 15 toneladas de muda, ele consome entre 3 a 4 toneladas de muda por hectare, com uma ótima qualidade de plantio. Já no plantio de cana de muda pré-brotada, ou MPB, a primeira etapa é a produção das mudas em viveiro, onde tem a colheita da muda, o corte em mini rebolos, a produção com utilização de substratos e o acompanhamento e desenvolvimento da muda até uma produção de uma muda muito bem sadia. Quando ela estiver no ponto ideal, ela vai ser transportada para campo, onde temos uma plantadora também semi-mecanizada, ou seja, ela realiza partes mecânicas, mas você ainda precisa de pessoas para ir colocando essa muda nos suportes, onde vai ocorrendo a distribuição do plantio em sulcos, né? Esse é um sistema muito eficiente com relação a garantir uma sanidade de muda e também para multiplicação de novas variedades com qualidade.
porém ainda possui um custo alto e um baixo rendimento operacional. Com relação a estratégias de originação de muda, temos três tipos: muda de fora, meiose e cantose. Muda de fora é um sistema onde você colhe a muda em uma fazenda A e leva para uma fazenda B, onde vai ser o plantio. Os pontos de atenção para esse modelo é a distância entre a muda e a fazenda de plantio, que pode afetar a eficiência operacional da frente de plantio, e a questão da maior liberdade para o planejamento é que, se tiver necessidade, alterar ou trocar a fazenda de muda. Com relação à meiose, é um modelo onde a muda já está alocada dentro da própria fazenda, porém demanda um maior planejamento, pois meses antes do plantio teve que ser realizado um plantio somente das linhas de muda nessa própria fazenda. Com isso, o planejamento também teve que ser antecipado. Esse modelo favorece a questão logística, pois praticamente não existe distância. Ele favorece também o plantio manual, pois não tem necessidade da muda ser transportada. Já no modelo da cantose, semelhante à meiose, a muda já está alocada na própria fazenda onde vai ser realizado o plantio. Também demanda um planejamento antecipado, onde meses antes de ser executado o plantio, foi lá executado o plantio apenas da muda. Neste modelo, é realizado o plantio de uma forma mais aglomerada, onde ou parte do talhão, ou um talhão da fazenda, ou alguns talhões da fazenda, é realizado o plantio da muda, e a distância acaba sendo só o deslocamento interno dentro da fazenda. E ele favorece já o plantio mecanizado, pois a muda aglomerada fica mais fácil de realização da colheita da muda com a colhedora, transbordo. Estratégia muda de fora. Nesse sistema, como a muda é colhida numa fazenda A e levada para uma fazenda B, é muito importante o sistema logístico de transporte dessa muda ser muito bem estruturado, com rodomuda, caminhão transbordo. E, ao mesmo tempo, essa é a fragilidade do sistema, onde a distância entre a muda e o plantio interfere diretamente no abastecimento de muda para as frentes. Onde, quanto maior a distância, maior é a necessidade de caminhões para transportar a muda e menor a capacidade de abastecimento. Ou seja, pode correr o risco de faltar muda se a distância for muito grande. Ao mesmo tempo, se a distância for menor, menor é a necessidade de caminhões de transporte de muda e maior a capacidade de abastecimento, podendo sobrar muda. Assim, o planejamento e o dimensionamento da logística, ou seja, número de caminhões, rodomuda e de transbordo por plantadora, é fundamental para buscar o equilíbrio no atendimento e fornecimento de muda para frente de plantio, sempre ter muda disponível e conseguir performar na máxima eficiência possível. Estratégia de plantio meiose, ou método interrotacional ocorrendo simultaneamente. Essa é uma estratégia que é feita em duas fases, sendo a primeira, temos o plantio das linhas principais de cana, que serão utilizados como muda no futuro, e se deixa um espaço para o plantio de uma cultura intercalar, geralmente sendo soja ou uma outra leguminosa. Na fase 2, temos a colheita da cultura intercalar e a realização do plantio da área restante, utilizando a cana das linhas principais como muda. Assim se completa o plantio da área total. Esse método tem como vantagem principal redução do custo logístico da muda, que está na própria fazenda, e uma renda extra com a colheita de outra cultura. Porém, como desvantagem, temos dificuldades na execução das operações de tratos culturais, por termos duas culturas com necessidades diferentes na mesma área. Estratégia de plantio cantose. São viveiros de cana muda cultivados em um canto da área de plantio, geralmente 20% da área de um talhão ou fazenda, sendo essa muda utilizada para o plantio do restante da área, sendo uma estratégia para a redução de custo logístico na colheita da muda. Épocas de plantio da cana-de-açúcar. Como podemos ver, temos 3 épocas diferentes, conforme o período do ano em que se realiza o plantio. Primeiro temos plantio de 18 meses, ou cana de ano e meio. É o plantio que é realizado entre os meses de janeiro e abril. Plantio de 15 meses, ou cana de inverno. É o plantio que é realizado entre os meses de maio a agosto.
Plantio de 12 meses, ou cana de ano. Plantio que é realizado entre os meses de setembro a dezembro. Em cada época, temos condições climáticas diferentes, e conforme abaixo temos o histórico pluviométrico na nossa região centro-sul, onde podemos ver que temos o primeiro período mais chuvoso, a cana de inverno um período mais frio e seco, e a cana de ano um período um pouco mais chuvoso e retornando a ficar quente. Assim, por exemplo, temos o plantio na época de inverno, ou período da seca. Conforme necessidade, pode ser obrigatório o uso de irrigação, fertirrigação ou até mesmo a interrupção do plantio, se as condições climáticas forem muito adversas. Agora, analisando o ano seguinte, teremos a colheita da cana que foi plantada no ano anterior. Vemos que a cana de ano e meio terá aproximadamente 18 meses até a colheita, a de inverno, 15 meses, e a de ano, 12 meses. Assim, podemos ver que a cana de ano e meio é a que tem o maior período de desenvolvimento até a colheita, e a de ano, o menor tempo, e isso reflete na produtividade. Olhando uma média histórica, temos a produtividade média diferente conforme a época do plantio, onde o TCH, toneladas de cana por hectare, sendo, no primeiro corte de 18 meses, resultado em 125 toneladas, a de 15 meses, 115, e a de 12 meses, 104. Assim, vemos que a de 18 meses tem maior produtividade e a de 12 meses a menor. Esses números são acompanhados de perto pela gestão agrícola, mas em muitos relatórios é comum essa informação ser agrupada em primeiro corte, onde, neste exemplo, temos 70% do volume de cana do primeiro corte sendo de 18 meses. Assim, na média ponderada, o resultado é de um TCH de 121. Por esse motivo, o time agrícola se organiza para buscar que o maior volume da área de plantio seja realizado entre janeiro e abril, época da cana de 18 meses, resultando em maior produtividade do canavial. Colheita de muda mecanizada. A colheita de muda geralmente é uma cana de primeiro corte com maior vigor, da variedade selecionada com o foco de atendimento do plantio, que foi avaliada com uma boa sanidade, ou seja, sem doenças, sem pragas, e geralmente sendo colhida com uma idade média entre 6 meses a 12 meses de idade de desenvolvimento. Isso geralmente antes do período de maturação fisiológica da cana, e por ser colhido um pouco mais cedo, normalmente tem um TCH mais baixo, variando de 40 a 80 toneladas por hectare. Quando a gente olha o TCH na colheita de muda, comparando com o consumo de muda, que geralmente fica na faixa de 12 a 16 toneladas por hectare, variando conforme o número de gemas, tamanho de entrenó, variedade, temos geralmente uma relação de que para cada hectare de muda se consegue plantar de 4 a 6 hectares de plantio. Se considerarmos uma média de 1 para 5, temos então que em um plantio de 10 mil hectares, foi necessário colher pelo menos 2 mil hectares de cana de muda. A qualidade da muda é muito importante porque ela reflete diretamente na qualidade do plantio. E um ponto importante é, a colhedora de cana para muda possui adaptações e componentes específicos na colhedora que foram adaptados para não causar danos nos toletes e nas gemas. Ou seja, a colhedora de muda tem um preparo totalmente diferente da colhedora de safra. Então, se uma colhedora de muda quebra, ela não pode ser substituída por uma colhedora da safra, de colheita de cana para moagem, pois o preparo da máquina é diferente. Quando a gente avalia a qualidade da muda, os toletes ou rebolos, eles têm um padrão de qualidade ideal para ser utilizado no plantio. Da mesma forma que as gemas viáveis. A gema, é a parte que vai dar origem à nova brotação. Então, a colhedora tem várias proteções emborrachadas ou plásticas de polímero para evitar que se cause dano na gema. Pois, como temos nas duas fotos abaixo, quando a gema sofre algum dano, automaticamente você não vai conseguir ter esse broto lá no plantio. Quando a gente fala sobre as adaptações da colhedora, os sistemas principais que são ajustados são todos os sistemas de roletes, corte de base, o rolo levantador, que são adaptados com partes de borracha para não danificar a gema. Da mesma forma que o elevador, que geralmente tem uma chapa vazada, são substituídos por chapa lisa e muitas vezes modificações nas taliscas, para assim
preservar ao máximo a qualidade dos toletes e das gemas.